Olá pessoal, chegamos à nossa terceira aula e o assunto de hoje é o mais importante dos três. Hoje falaremos sobre o segredo completo para ter uma vida plena. Hoje nós vamos falar sobre como a gestão das emoções, o desenvolvimento pessoal e a cura interior são a chave para você se libertar dos transtornos da alma e viver uma vida plena. Recebi durante essa semana algumas perguntas que considero importantes para você também e durante a aula irei compartilhar essas dúvidas aqui com você. Este é um material exclusivo de autoria própria, não podendo ser reproduzido fora do grupo Mente Transformada, sem a expressa autorização do autor, conforme a Lei 9.610 de fevereiro de 1998. Antes de começarmos, se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, depois de assistir esse episódio, vai lá e assiste as outras, pois elas são muito importantes. Vamos lá! Para finalizarmos a nossa semana, vamos recapitular o que vimos até aqui. Na primeira aula, falamos sobre por que, mesmo sendo cristão, ainda assim sofremos com transtornos da alma e aprendemos que desde a queda de Adão e Eva passamos a experimentar as mazelas desse mundo. Aprendemos também que o homem evolui através do seu aprendizado, mas a sua composição fisiológica é a mesma de todos os seus antepassados, ou seja, o seu organismo é exatamente igual ao de Adão e Eva. Já na nossa segunda aula falamos sobre os gatilhos do desespero, ou seja, como ele pode surgir nas nossas vidas, e apontei 2 caminhos para que você siga quando estiver passando por uma situação dessa. Além disso, também disponibilizei um formulário para você fazer uma outra atividade intitulada Racionalizando o seu problema, que também ajuda no combate a uma situação de desespero, contribuindo também para você restabelecer o controle das suas emoções. Agora é muito importante que você entenda que muitas pessoas continuam a sofrer com esse problema basicamente por 2 motivos. O primeiro é a falta de acessibilidade aos tratamentos e terapias adequados, e falo isso porque o acesso ao nosso sistema de saúde é muito caro. E o segundo motivo é pela falta de conhecimento e informações que realmente nos ajudem e não apenas tragam soluções que visam a venda de medicamentos e os altos lucros. Não que eu seja contra o uso de medicamentos, mas reprovo todos aqueles que se aproveitam da dor dos outros para lucrar. Além disso, muitas das soluções que estão postas no mercado não te dão condições de entender o seu processo e muito menos te habilitam para que você de forma plena deixe de ser dependente. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você aprender a gestão das emoções, se você desenvolver-se pessoalmente, se você permitir tratar de traumas e feridas da alma, dificilmente você perderá o controle do seu eu. Uma das perguntas que me fizeram foi: como ter uma mente boa e uma saúde boa? E outra, como equilibrar o meu eu? Sabe o que essas perguntas têm em comum? É que elas falam sobre gestão das emoções. Mas o que é gestão das emoções? Muitas pessoas confundem gestão das emoções com inteligência emocional. Eu vou te dar um exemplo que o ajudará a entender bem a diferença entre elas. Imagine um homem que cuida bem da sua família, né? Ele trata bem dos seus filhos, cumpre o seu papel de marido, porém no trabalho ele é visto como uma pessoa arrogante, que trata mal os funcionários ou colegas de trabalho e comete muito assédio moral. Perceba que nesse exemplo nós temos uma pessoa que tem inteligência emocional, pois ele sabe tratar bem das pessoas da sua família, porém ele é totalmente descompensado no relacionamento com outras pessoas no seu trabalho. Ou seja, falta ele entender sobre gestão das emoções. Pois é somente com a gestão correta do seu eu que ele conseguirá ser uma pessoa equilibrada, independente do meio ao qual ele esteja inserido. Agora perceba que eu fui intencional e provocativo, pois o exemplo que eu acabei de dar geralmente acontece de forma contrária. Ou seja, as pessoas têm inteligência emocional fora de casa, mas com a família costuma perder a cabeça. Então perceba que todos nós precisamos aprender sobre gestão das emoções.
Eu preciso saber como equalizar os meus sentimentos e calibrá-los para utilizá-los da maneira mais correta. E falo isso porque não existe uma maneira perfeita, mas existe uma forma mais adequada. O ser humano aprende a escrever, a se comunicar, outros idiomas, aprende a cozinhar e também precisa aprender a gerir os seus sentimentos. Então a pergunta feita, como ter uma mente e uma saúde boa, ela passa pela gestão correta das emoções. Outra pergunta que me foi feita é: qual a técnica para diminuir crenças negativas e outra similar, como resgatar minha verdadeira identidade? Bom, as crenças negativas são pensamentos inverídicos que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Porém, essas crenças são tão dominantes na nossa mente que acabam por interferir na nossa vida cotidiana. O fato é que a maioria dessas crenças foram introjetadas na nossa mente de tal forma que ofuscaram a nossa verdadeira identidade, deturpando o nosso verdadeiro eu. Perceba que uma crença negativa me leva a ter uma crise ou percepção inverídica da minha identidade, ou uma falta de identidade nos leva a termos crenças negativas por desconhecermos a essência do nosso eu. Em outras palavras, quem não se conhece se limita. Logo, perceba que para resolver essas questões relacionadas a crenças e identidade, precisamos passar pelo desenvolvimento pessoal. Você precisa entender o seu propósito de vida através da cosmovisão cristã, que tem a leitura perfeita de quem você é e de qual é o seu papel nesse mundo. Isso diz respeito à identidade cristã. Então perceba que muito mais do que uma técnica, você precisa desenvolver o seu eu, praticar o autoconhecimento e se libertar dessas crenças que o colocam para baixo e encontrar a sua verdadeira identidade. Além desses questionamentos, também me perguntaram: como vencer o medo? E outra pergunta: como conseguir esquecer pessoas que te traem? Perceba que essas perguntas são ou podem ser apenas uma cortina de fumaça. O que está por trás delas é aquilo que realmente precisa ser tratado e curado. Ou seja, precisamos identificar a dor ou gatilho que estão acionando esses sentimentos. O primeiro, que é o medo, e o segundo, que é a falta de perdão. Quando falamos em medo, ele tem basicamente duas variáveis. Você tem o medo protetor e o medo limitante. O medo protetor faz parte da vida, é aquele medo que faz com que você estabeleça limites que serão benéficos para você. Por exemplo, o medo de altura lhe protege para não se arriscar, você não se arriscar em qualquer situação, evitando um acidente onde porventura você venha a cair e se machucar. Agora, se você tem medo de seguir atrás de um sonho ou medo de casar, por exemplo, é muito provável que você carregue algum trauma do passado, ainda que esse trauma esteja no seu inconsciente. O mesmo pensamento é válido para pessoas que têm dificuldade de esquecer pessoas que as traem. Mas nesse caso eu preciso fazer um ajuste na pergunta que foi feita, pois jamais nós conseguiremos esquecer uma traição. Na verdade, o nosso papel não é esquecer, mas sim perdoar. Essa é a questão que está em jogo. Então perceba que a falta de perdão está ligada a uma ferida da alma que precisa ser tratada, para que você possa tirar esse peso da sua vida. E é incrível como toda semana eu encontro pessoas que estão feridas na alma e não conseguem perceber qual é a raiz da sua dor, do seu sofrimento ou da sua incomodação. E pessoas feridas acabam ferindo outras. Se olhássemos mais para o retrovisor das nossas vidas, encontraríamos vários agentes que são responsáveis pelos nossos problemas atuais. E aproveitando outras duas perguntas que me fizeram, foi: tem cura para essas sensações horríveis? E outra: como equilibrar o meu eu? Além dessas duas perguntas, recebi várias outras nesse mesmo contexto, então quero aproveitar e te recomendar o programa que eu desenvolvi chamado Vida Plena. Nesse programa eu te ajudo a fazer com que você
se desenvolva nessas 3 áreas, ou seja, na gestão das emoções, no desenvolvimento pessoal e na cura interior. E esse é o único programa que trabalha nessas 3 esferas, unindo o conhecimento científico com o texto bíblico. Pois entendo que para todo ser humano ser pleno na sua vida, não tem como deixar de fora o ensino espiritual cristão e usar apenas a ciência, ou também usar apenas a fé sem o conhecimento científico. Os dois precisam caminhar juntos. Desde que comecei a me dedicar nessa área e ajudar pessoas que estão precisando de auxílio, já tive alguns depoimentos importantes das mudanças as quais elas têm experimentado, como o caso da Janúzia. Veja o que ela escreveu. Fui ao psiquiatra terça e ela me achou com uma aparência melhor. Diminui o remédio para ir tirando aos poucos. Depois que comecei a acompanhar o Vivendo pela Vida, eu tenho me sentido muito melhor, como se eu estivesse sendo acolhida. Muito obrigada de coração. Sem contar que eu mesmo consegui dar a volta por cima, restabelecendo a minha saúde mental, além de me relacionar melhor com a minha família. Inclusive, eu faço uso de técnicas sempre que necessárias para manter-me mentalmente saudável. E para quem é esse programa? Ele é recomendado para todos aqueles que estão buscando por ajuda, seja para lidar com as suas emoções, buscando paz na sua vida, ampliar os seus conhecimentos, se aperfeiçoar enquanto ser humano, tratar da ansiedade, cura interior, deixar o passado para trás, ter uma vida equilibrada, melhorar o humor, se libertar de crenças negativas, crescer profissionalmente, ajudar outras pessoas, deixar de ser negativo, aprender a lidar com seus sentimentos, ter sabedoria, ser uma pessoa melhor, ser curada da depressão, entre outras questões. E para quem não é o meu programa, para quem ele não se aplica? Para pessoas que estão buscando uma fórmula mágica para resolver os seus problemas e para aqueles que perderam a sanidade mental. Eu também gostaria de falar que durante essa semana eu procurei entregar o meu melhor e gostei tanto da interação de vocês aqui que irei preparar uma condição muito especial para quem está dentro do grupo. Então fique ligado que na próxima semana irei passar uma condição realmente diferenciada do meu programa. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho e feedback que tenho recebido. E nós nos encontramos na próxima semana.